Arquivo 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para trabalhar duro por elas. As pessoas pobres trabalham duro pelo seu dinheiro. Se você é, como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem de dar duro para ganhar dinheiro, mas não foi programado para acreditar o quão importante é fazer o seu dinheiro dar duro por você. Trabalhar é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Observe o mundo real. Existem bilhões de pessoas que se matam de trabalhar e jamais enriquecem. Enquanto isso, os ricos passam os dias fazendo compras e se divertindo. A ideia de que é necessário trabalhar durante toda a vida é besteira. Os ricos podem viver se divertindo e relaxando porque trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem, põem não só as outras pessoas, como o próprio dinheiro para trabalhar para elas. De fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário trabalhar duro somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro o bastante para ocupar o seu lugar. Quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos você tem que trabalhar. A maioria das pessoas entra com a energia do trabalho e tira a energia do dinheiro. Os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho por outras formas de energia que incluem trabalho de terceiros, sistemas de negócios e capital de investimento. Primeiro, a pessoa trabalha duro para ganhar dinheiro, depois deixa que o dinheiro trabalhe duro por ela. O objetivo é nunca mais ter que trabalhar novamente, é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. Liberdade financeira é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar. Você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. O objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede as suas despesas. Existem duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundos de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, propriedade intelectual de livros, músicas e programas de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. A ideia é que o negócio, e não você, funcione e produza valor para as pessoas. É importante estabelecer estruturas de rendimento passivo. Sem rendimento passivo, ninguém consegue ser financeiramente livre. A maioria das pessoas tem muita dificuldade para criar esse tipo de rendimento. Isso ocorre por 3 motivos. Primeiro, o condicionamento. A maioria de nós foi programada para não ter rendimento passivo. Como fomos ensinados a trabalhar duro para conseguir dinheiro, o rendimento passivo é, para muitos, algo fora do normal. Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. O resultado é que a maioria das pessoas não sabe quase nada e, consequentemente, não faz nada a respeito. Terceiro, se não tivemos contato com rendimento passivo e investimentos, nem aprendemos alguma coisa sobre esses assuntos, nunca demos atenção a eles. As nossas opções profissionais e de negócios são amplamente baseadas na geração de rendimentos com o trabalho. Resumindo, o objetivo é fazer o seu dinheiro trabalhar para você tanto quanto você trabalha para ele. Por isso, é necessário poupar e investir em vez de gastá-lo. Os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas pobres têm pouco dinheiro e gastam muito.
Os ricos compram ativos, coisas cujo valor aumentará com o tempo. Pessoas pobres adquirem passivos, coisas cujo valor diminuirá com o tempo. Um bom conselho é comprar imóveis. Embora seja melhor adquirir aqueles que produzem fluxo de caixa, qualquer imóvel é melhor do que nenhum. Esses bens têm altos e baixos, mas daqui 10, 20 ou 30 anos, pode apostar que eles estarão valendo muito mais do que hoje. Não espere para comprar imóveis, compre imóveis e espere. O segredo é instruir-se. Aprenda sobre o mundo dos investimentos. Familiarize-se com vários tipos de investimentos e instrumentos financeiros, como imóveis, hipotecas, ações, fundos, letras de câmbio, moeda estrangeira, tudo o que esteja ao seu alcance. Escolha uma área para se especializar. Comece a investir nesse campo e depois diversifique. Repita algumas vezes a seguinte declaração: o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Arquivo 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas pobres deixam-se paralisar pelo medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos ao sucesso. Uma das maiores diferenças entre pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as primeiras estão sempre dispostas a agir apesar do medo, enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele. Não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. Os indivíduos de mentalidade pobre, no entanto, permitem que esses sentimentos os impeçam de seguir em frente. Precisamos aprender a agir apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da incerteza, da inconveniência e do desconforto. E temos que aprender a agir quando não estamos com vontade de agir. É importante agir apesar do desconforto. Confortável é o lugar onde você está agora. Se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Da primeira vez que você experimenta algo novo, sente-se desconfortável. Porém, quanto mais você repete a experiência, mais confortável ela se torna. Tudo é desconfortável no começo, mas se você se mantém firme e insiste, acaba superando a zona de desconforto e vence. Então, passa a uma zona de conforto nova e ampliada, mostrando que se tornou uma pessoa maior. Você só poderá crescer de verdade se estiver fora da sua zona de conforto. Trate de aprender a se sentir bem com o desconforto. Pratique conscientemente estar na zona de desconforto e fazer o que lhe dá medo. Quanto mais confortável você quiser se sentir, menos riscos se disporá a correr, menos oportunidades desejará explorar, menos pessoas conhecerá, menos estratégias desenvolverá. Quanto mais o conforto se torna uma prioridade na sua vida, mais contraído de medo você fica. Por outro lado, expandindo a si próprio, você amplia a sua zona de oportunidade, o que lhe permite atrair e conservar mais rendimentos e riqueza. Pratique agir apesar do medo, da inconveniência e do desconforto, e haja quando não estiver com vontade de agir. Desse modo, você passará rapidamente a um patamar de vida mais alto. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu ajo apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar da inconveniência, apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu ajo apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar da inconveniência, apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Arquivo 17. Pessoas ricas controlam seus pensamentos. Pessoas pobres são controladas pelos seus pensamentos. Uma coisa importante a entender é que você não é a sua mente. Você é muito maior e mais poderoso do que ela. A sua mente é uma parte de você tanto quanto a sua mão.
Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida em termos de sucesso. Como é que você treina sua mente? Começando pela observação. Note como a sua mente produz regularmente pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e felicidade. Quando identificar tais pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que o fortaleçam. Determine que de hoje em diante os seus pensamentos não mais o governam. Você é quem os governa. Você pode escolher seus pensamentos. Você tem a capacidade natural de descartar a qualquer momento todo pensamento que não lhe seja favorável e, a qualquer instante, pode também instalar pensamentos fortalecedores, simplesmente optando por se manter concentrado neles. Assim, você tem o poder de controlar a sua mente. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Isso quer dizer que você pagará caro por seus pensamentos negativos. Pagará em dinheiro, em energia, em tempo, em saúde e em termos de felicidade. Comece a classificar os seus pensamentos em duas categorias: os que lhe dão poder e os que minam seu poder. Observe-os e determine se eles contribuem ou não para a sua felicidade e o seu sucesso. Escolha, então, alimentar somente aqueles que o fortalecem e recuse-se a manter-se concentrado nos que o debilitam. Quando surgir na sua mente um pensamento prejudicial, diga: cancele, obrigado pela informação. Em seguida, substitua-o por um modo de pensar mais favorável. Se você praticar, a sua vida jamais voltará a ser a mesma. Repita algumas vezes a seguinte declaração: eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem.